Dizem que um beijo fala mais que 1000 palavras, assim como o silêncio e assim como o olhar. Não se fala apenas com a boca, com o verbo, se fala através do corpo, com a expressividade. Se expressa o que se pensa, se expressa o que se sente. Os órgãos do nosso corpo, eles têm certa independência no funcionamento deles, mas eles também enviam sinais para que a gente não esqueça que eles dependem de nós e nós dependemos deles. E hoje recebemos Mayumi Kiyama, fisioterapeuta, acupunturista e terapeuta Jinshin. Muito bem-vinda ao Provocarte. Muito obrigada pelo convite. Nada. Uma primeira pergunta, no budismo eles têm 2 pilares, né? A sabedoria e a compaixão. E a sabedoria normalmente ela é simbolizada pelo cérebro e a compaixão ela é simbolizada pelo coração, que são 2 órgãos dos mais importantes de todo o corpo, né? Os mais vitais. Como tu relaciona a sabedoria e a compaixão com a tua arte terapeuta, o Jinshin? Eu não acredito muito em separar, assim, só tão setorizado, assim, né? Que a sabedoria está num lugar, a compaixão está no outro. Acho que o nosso corpo é um todo. Nem sei se daria para separar entre corpo e mente como 2 coisas que a gente costuma fazer mesmo, essa separação. Mas de que tudo está interligado e que tudo é uma coisa só, uma rede. Então, a sabedoria, ela é uma sabedoria interna, ela não é só do cérebro, ela está no corpo todo, né? E tanto que muitas vezes o corpo ele nos dá os sinais do que ele está precisando. E a gente, no estilo de vida, no ritmo, que se perde e não escuta ou faz de conta que não escutou, vai deixando de lado os sinais, né? Mas é essa sabedoria, ou quando a gente consegue parar e ouvir e acessar essa sabedoria, né? Ela está presente o tempo todo, ela está em todos os lugares, ela está em todos os órgãos, né? E também, assim, compaixão, eu acho que é um termo tão complexo de explicar. Não sei se eu já alcancei algum pouquinho para saber falar disso, mas também eu acho que os nossos sentimentos, de maneira geral, eles estão em todo o corpo, o tempo todo, em todos os órgãos, e eu acho que é por isso que a gente está aprendendo tanto a lidar com isso, porque é tão tudo misturado, que a gente se confunde. E a gente se confunde na correria, e quando vê, tá tudo atropelado mesmo. Mas eu acho que é para isso que a gente está aqui, assim, mesmo nesse corpo, aprendendo, assim, e se percebendo e sentindo, né? Então, acho que é por aí. E como que tu dirias que os processos terapêuticos, eles influenciam no nosso autoconhecimento para lidar com a vida? Ai, eu acho que influencia bastante, sabe que acho que por isso que eu escolhi também virar da saúde, porque eu queria muito me tratar. Então é muito baseado assim nos desconfortos que eu tinha, nas questões que eu gostaria de resolver e também, claro, de gostar do cuidar do outro, né? Mas acho que esse caminho assim de ir cuidando do corpo vai fazendo com que eu entenda ele melhor, que eu sinta, que eu conheça, desde a atividade física. Se a gente pegar a musculação ou pegar qualquer tipo de atividade, a gente mexendo o corpo, a gente percebe ele, tem mais consciência dele. E a gente recebendo terapias diferentes, como acupuntura, como Jinshin, como fazendo yoga, como uma sessão de reiki, que é super sutil também, a gente vai sentindo o corpo, a gente faz aquela pausa, vamos perceber, está sendo tocado, está sendo manipulado, então a gente vai conhecendo ele melhor, a gente vai tendo sensações novas e às vezes consegue perceber, nossa, estava muito tenso aqui, eu nem sabia. E aí eu deito para receber uma terapia e ai, consigo relaxar, né? Então, desde o relaxamento, assim, a gente não é muito, na nossa cultura, ensinado a relaxar. E aí depois viram todos adultos que correm, que são ansiosos, estriquinados e não conseguem relaxar para dormir, né? Então, o quanto é importante, assim, a gente às vezes receber terapias, mesmo que não tenha uma super doença, uma super queixa, mas para perceber o corpo, para conhecer ele, para se conhecer, né? E inclusive
para sentar na frente de um terapeuta, conversar e responder perguntas, né? Pensar como é que foi minha semana e daí poder parar e perceber assim, foi isso, foi aquilo, senti isso, senti aquilo, porque senão é tão automatizada a coisa que a gente se perde. Isso era outra coisa que eu ia perguntar para ti, porque normalmente um treino, né, fazer um treinamento, ele envolve um esforço, envolve uma tensão daquele músculo. E como é que é o treinar para o relaxar? Eu acho que a gente precisa sempre dos dois polos, assim, né? Eu preciso contrair e relaxar. Então, eu preciso da contração, da tensão para saber como é o relaxamento. Ou, sei lá, preciso da tristeza para saber como é que é a felicidade, né? A gente sempre precisa, assim, do 8 e do 80 para ter a consciência da coisa. Então, é ótimo também. A gente precisa de contração, precisa de tensão, trabalhar o músculo, mas vai ter um momento de relaxar para regenerar, né? Eu acho que sim, é um lugar de sair desse esforço. Vamos dizer assim, é um lugar de deixar espaço para o soltar. E é treino também, assim que nem quando a gente vai aprender a contrair, a caminhar, a fazer os movimentos. Nas primeiras vezes é meio estranho, mas depois a gente vai conseguindo soltar. Então, hoje, por exemplo, a yoga é tão famosa, né? É tão feita, tão falada, porque tem esse lugar de fazer as posturas, por exemplo, né? Ela como exercício, assim, fazer as posturas, fazer a parte da tensão e depois no final fazer o relaxamento, sentir a respiração. Então, a respiração também como um veículo para esse relaxar. Então, a gente precisa dos dois sempre, assim. Quase aquela ideia de lembrar, como a acupuntura fala, do yin e do yang, né? De lembrar dessas polaridades, assim, que a gente vai ter o dia e a noite, né? A respiração e a ausência dela, ou a inspiração e a expiração. E eu acho que contração e relaxamento estão nesse mesmo lugar, assim, precisamos aprender os dois e ter meio equilíbrio nos dois, nem viver só relaxado e nem só contraído. E assim, ó, o trabalho do cuidado, né, o trabalho terapêutico, ele é muito associado à feminilidade, né, ao trabalho das mulheres. Tu percebe alguma diferenciação entre gêneros no teu ofício? O meu ofício é bastante feminino, né? Pensando assim como fisioterapia, né? Que é a minha primeira formação, a minha graduação é predominantemente mulheres, né? Na acupuntura, do que eu vi assim muito, vejo nos cursos também, tem muitas mulheres, mas aí na acupuntura já tem um pouquinho mais de homens, né? Em relação à fisioterapia. Mas a gente tem um lugar, entre aspas, natural de cuidado, porque a nossa tendência ela é muito mais yin. Quando a gente fala entre yin e yang, né? O homem predominantemente yang e a gente mais yin. Mas ambos têm os dois aspectos, assim. Então, a gente vai ter o yang também e os homens também vão ter o yin. E o yin tem mais relação com o cuidado, com o feminino, com o gestar, com a introspecção. Então, tem mais a nossa cara. Então, parece que a gente faz isso mais naturalmente, ou mais instintivamente, né? Por outro lado, a nossa cultura também é bastante voltada para isso, né? A menina é ensinada desde pequenininha a cuidar das bonecas, a cuidar dos bichinhos, a ter esse momento, né? As filhas mulheres depois, quando ficam adultas e os pais envelhecem, recai sobre as mulheres o cuidado com os mais velhos também. Então tem esse lugar cultural muito forte, porque os homens também podem e também têm esse cuidado, também têm esse instinto, né? Tanto que são pais, tanto que também são capazes de criar crianças tão bem quanto nós. E hoje já tem esse espaço melhor, graças a Deus, né? Já estão bem, pais muito diferentes, né? Do que era em outras gerações. Mas eu acho que a gente podia colocar esse cuidado como um todo, porque assim, todos nós somos seres humanos, temos corpos, podemos nos autocuidar e também cuidar do outro ali, temos habilidades para isso e
poderíamos, né? Todo mundo consegue. Mas sim, a gente ainda na saúde é muito mais mulher, muito mais nessa predominância aí, assim. Mas acho que dá para mudar. Sim. As terapias, né, que tu trabalha, elas visam essa cura e a prevenção de desequilíbrios na saúde também? Sim, na verdade, assim, tanto a acupuntura quanto o Jinshin, eles têm uma ideia de ajustar a nossa circulação da energia. Então, se a gente tá doente, tá com uma dor, tá com uma questão emocional, é porque esse fluxo não tá ali bonitinho, redondinho, acontecendo como ele é originalmente. Então, a gente estimulando o corpo, a gente pode ajudar ele a se ajustar. Não é que tenha nada que a gente faça como terapeuta para curar a pessoa. A gente está só dando empurrãozinho para o corpo mesmo se ajustar. Quem tem essa capacidade é ele. Na ponta da agulha não tem nenhum produto, não tem nenhum remédio, e sim um estímulo, um cutuco no corpo para ele se ajustar. Ou então no Jinshin, quando a gente toca num ponto ou segura um dedo, é nessa ideia de autoajuste, né? De autoequilíbrio dele. Então, assim, a ideia é tanto a gente tá ajudando o corpo a se ajustar antes que tenha uma super doença, só para tirar a tensão dele, mas também depois que já tem uma coisa estabelecida, como que a gente pode, de novo, estimular ele, ajustar, ajudar ele a fazer esse processo, né? Também para acalmar as emoções, também para acalmar a nossa mente. Nenhuma emoção é ruim, na verdade, a gente precisa de todas. Mas às vezes a gente está num processo que está ali vivendo uma coisa muito intensa, né? Tá vivendo, por exemplo, um momento muito raivoso. A gente pode ter raiva, mas não acordar com raiva, passar o dia com raiva, deitar com raiva e tá naquele ciclo que daí já virou uma atitude de raiva e não só um momento raivoso, né? Então é também para ajudar a dissolver quando a emoção tá ali demais, muito, a gente tá muito presa nela, né? Então tem essa ideia de a gente ir impulsionando o corpo a se equilibrar. Então a gente vai poder ajudar tanto, vou prevenir, tô querendo só me soltar um pouco, tirar um pouco do acúmulo de tensão que ainda não virou nada. E depois também, quando, não, já tenho dor, já tenho ansiedade, né, já tenho insônia, que às vezes são coisinhas assim que as pessoas nem consideram ainda que são doenças, né, até elas virarem incapacitantes, mas que já estão ali incomodando. Então dá pra gente atingir todos os níveis, assim, né. E também tem a parte, principalmente em relação ao Jinshin, de autocuidado, né, de autoaplicação, de não depender de um terapeuta, né. Às vezes a gente como terapeuta tá ali só para começar o empurrãozinho, para ensinar uns pontos para a pessoa se autofazer, para dar temas de casa, como eu digo para os pacientes, sempre passo uns temas de casa para eles fazerem, para não criar necessariamente essa dependência, né? Agora a partir de hoje tu vai fazer toda semana comigo para tu ficar bem. Não, tu pode ficar bem sozinha, né? Então, de tu ter essa manutenção em casa mesmo. E também tem livros, tem muitos vídeos no YouTube disponíveis de como se auto-aplicar, né? Então, tem coisas que a gente pode usar sozinho e que não precisa de um terapeuta. Às vezes, só para uns momentos específicos, né? Ou para apagar um incêndio quando ele vem mesmo. Mas são possibilidades também de se cuidar. E tu como terapeuta, quais que tu vê que são os maiores agravantes destes desequilíbrios? Se eles são associados a algum ambiente externo, refletindo no interno daí? Acho que se a gente pensar mesmo é uma coisa só, assim, nunca tá separado, né? E a gente anda, falando de maneira geral, né, da grande massa, assim, com uns hábitos de vida horrorosos, né? Assim, dormindo pouco, nem sempre cuidando do que tá comendo, não respeitando muito o tempo no dia, não tendo tempo,
se atropelando com compromissos. Quando vai chegando o final de ano também, parece que isso tudo se acumula como se a vida fosse acabar ali no 31 de dezembro. Então, a gente foi aprendendo, pelo menos, né, que o bonito é ser produtivo, é trabalhar cada vez mais. Então, esse estilo de vida é uma questão bem importante, que está no externo. Às vezes o sedentarismo, o cigarro, a bebida, os vícios, assim, também estão nesse pacote, assim, de externo e que vai desajustando muito. Mas o emocional, falando do interno, também está junto, né? É impossível separar. E cada vez mais se fala em, por exemplo, em fazer terapia, em buscar psicologias justamente para a gente poder olhar para isso, né? Porque uma coisa vai estar desajustando a outra. Quando eu estiver ruim emocionalmente, provavelmente meus hábitos externos vão piorar. Daí eu vou ir mais atrás dos vícios, aí mesmo não vou cuidar da comida, estou desanimada, não vou fazer exercício, aí vai virando aquela bola de neve, né? Então eu acho que os dois estão abraçados, tudo colabora por um desajuste, mas ao mesmo tempo está na nossa mão o ajuste, né? E em qualquer tempo, não precisa ser na segunda-feira, não precisa ser em janeiro, né? Pode ser a qualquer momento, assim. Acho que às vezes precisa chegar naquele limite e a gente dizer assim, não, agora tá muito ruim, agora eu vou começar a cuidar, né? E às vezes nem precisa ser uns cuidados mirabolantes, às vezes é umas coisas simples, tomar mais água, dormir mais cedo, né? Dar uma caminhada. E aí isso já vai mudando o corpo, assim. A gente só foi esquecendo que a gente é o corpo, não é só a cabeça. E que se a gente tratar ele como uma máquina, ele lá pelas tantas pifa, daí eu não vou conseguir ser produtiva ou fazer milhões de coisas. E aí vai ter que parar tudo. Então, precisa de tudo. Interno, externo e ajustes. Normalmente se tem essa noção, né, que a sabedoria estaria, né, só no lugar do inteligível, nisso, no foco na cabeça, no foco no mental, né. E tu, né, no teu perfil das redes, fala sobre as sabedorias do corpo. Quais que seriam essas? Que nem eu falei no início, acho que não dá muito para separar, né, a mente do corpo. Mas sim, falando em mente, assim, como esse nosso raciocínio, assim, ele tem um poder bem grande. Então, também, se eu começar a acreditar que tá tudo ruim, que eu tô mal, que tem alguma coisa errada, isso vai levando para um lugar bem difícil e o corpo, na hora, responde a tudo isso. Então, eles são muito conectados, mas a sabedoria também tá em cada partezinha, assim, porque o corpo vai falando muitas coisas, né? Então, tem vários autores ou várias linhas que trazem o quanto cada parte tem sua representação e quando ela também está doendo, ela sinaliza algumas coisas. Por exemplo, o nosso estômago. O nosso estômago, ele digere a comida, o básico, que a gente já conhece, mas tudo o que ele faz, assim, bem fisicamente, ele faz emocionalmente. Então, tudo que passar de informação, de emoção, o estômago também vai digerir. Então, ele digere todas as informações dos pensamentos. Então, às vezes, a nossa sensação de estufada, ou tem azia, ou tá com as borboletas no estômago, como você diz, é porque tem emoções junto, não é a comida. E o estômago tá ali trabalhando para nos ajudar a digerir aquele bolo ou a digerir um sapo que a gente engoliu, né? Que alguém falou alguma coisa e não desceu tão bem. Então, ele tá participando, ele é uma parte que está participando sempre. Então, quando o estômago adoece, não é só pela má alimentação. Quando a gente tem azia, quando a gente tem o refluxo, significa que provavelmente a gente também está passando por questões que tá difícil de digerir, né? E assim vai indo em cada parte. Então, a sabedoria tá em cada partezinha. E às vezes o corpo dá o sinal porque eu
não estou considerando mentalmente, estou só indo, trabalhando em cima dele. E aí daqui a pouco ele, bom, então eu vou dar um grito, alguma parte vai gritar para ver se ela para e me dá uma trégua, né? Ou, por exemplo, a nossa lombar. A lombar também é uma parte da coluna que as pessoas têm muita queixa, né? Além de ter queixa, porque ela é uma parte muito utilizada, é a parte da coluna muito móvel, além dessa questão bem física, ela também representa a base da nossa coluna, né? Então, a nossa coluna é um eixo que sustenta o corpo, né? É o nosso pilar de sustentação. E quando a base está sofrendo, muitas vezes ela está sofrendo porque eu estou me sentindo instável, né? Eu estou me sentindo com medo, estou me sentindo insegura e eu tremi na base. Então, assim, pode ser por problemas financeiros, perdi um emprego, né? Pode ser a representação também do meu alicerce em casa, né? Tô com problemas familiares, tô com problemas no meu relacionamento, né? Com a minha esposa, com o meu marido, e isso me desestabiliza. Então, os medos, as inseguranças vão atingir a lombar também. E às vezes ainda é um pacote, é um corpo que está sedentário, que passa sentado, que então judia da lombar fisicamente, mas que ainda está passando por um momento emocional delicado. Aí junta os dois e gera dor e o corpo grita. Então a sabedoria está em cada parte. E às vezes vai muito da gente parar e ouvir, né? Parar e sentir. E sim, buscar ajuda se não está entendendo. Mas também, muitas vezes, se a gente parar, fizer essa análise e tentar ajustar isso na vida também, já vai aliviando a dor. Já vai dando um tempo e as coisas vão se arrumando. Uma última pergunta, né? A professora e filósofa Angela Davis, ela tem uma frase que é a seguinte: não estou aceitando as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Como tu relaciona essa frase com o teu ofício? E eu relaciono, acho que isso com a minha vida, né? Com o ofício. Mas assim, a gente tem muito a ideia, ou a falsa ideia, né? De controle. Que a gente tem a certeza que é só fazer e aquilo vai sair como eu planejei. Que é também um pensamento bem ocidental, assim. Vou planejar, vou botar numa planilha do Excel e aquilo vai dar certo, e é só fazer as contas, e é só combinar tudo com todo mundo. E aí, de repente, vem a vida, o trânsito, não sei o quê, e nada sai daquele jeito, né? Tem muito mais coisas do que só um raciocínio planejado, né? Parece que tem toda uma rede, um fluxo, né? Um fluxo da vida que nos tira desse controle e, de repente, nada daquilo vai ser como eu planejei. E como a gente lida com aceitar, com se frustrar, né? E eu acho que é aí que está o nosso aprendizado. Isso reflete no corpo bastante. Então, volta e meia, a gente vai ter raiva, que a frustração não deixa de ser uma raiva de que não saiu como eu queria. Mas, ao mesmo tempo, é quase uma coisa que a gente precisa ir sempre aprendendo, porque é quase infantil, assim. Quando não sai como eu quero, eu sapateio, né? Eu fico com raiva e sapateio. Posso ter raiva? Posso. Mas aí, então, o que eu vou fazer com isso? É como ela disse, né? Vou ir tentando mudar, vou respirando, vou percebendo que fiquei com raiva. Mas também acho que uma das saídas é vou confiando que existe um fluxo que eu não controlo. Que nem tudo tá no meu raciocínio só ou no planejamento que eu fiz. E às vezes, inclusive, quando a gente sai do planejamento que a gente fez, dá até mais certo, né? Outra coisa acontece e nos leva para outro lado, assim. Inclusive, a doença, ela nunca é um planejamento, dificilmente ela é um planejamento, a gente não quer que ela venha, e de repente vem, muda tudo, mas aí dá uma guinada bem linda na vida. Então, dificilmente ela veio para nos prejudicar. Ela veio para a gente dar uma parada e dizer, opa, tem um negócio que não tá certo, não tá bom.
preciso dar uma voltinha aqui, preciso mudar. Então, é sair do controle. É não achar que a gente pode tudo, assim. É planejar dentro do que está no meu alcance, mas também, se não saiu, vou pelo outro lado, então. Acho que é muito isso, assim, o aceitar, se frustrar e tentar aprender com a situação. Mayumi, eu queria te agradecer por ter participado hoje do Provocarte. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu acho que é maravilhoso, assim, que a gente sempre possa estar falando desses assuntos, porque não é uma cultura nossa, não está na escola ainda, ou muito pouco por enquanto, mas que cada vez mais, assim, que mesmo a gente já adulta, a gente fale disso, tome consciência disso, respire cada vez mais, porque é a gente que vai ensinar os pequenos, né? E que se ainda não está na escola, que esteja em casa. E que as gerações, as próximas, venham cada vez mais conscientes disso, né? E que a gente possa estar falando e se percebendo, não só estudando o cartesiano ou pensando no Enem ou na faculdade, né? Lembrando que tem um corpo junto com a cabeça. E hoje ficamos por aqui, no mais perto que se pode ficar de algo, que é o sendo, compreendendo que os desequilíbrios vêm para mostrar como equilibrá-los, cientes que perguntas geram respostas e que respostas geram mais perguntas, cientes que a filosofia, um modo de pensar, pode ser muito terapêutico e que a terapia física, a terapia dos nossos problemas físicos, também passa pelo modo como pensamos. Esse é o Provocarte. Muito obrigada.